Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Centro Virtual, né? Centro Espírita Maria de Nazaré, aqui no Pautalk, também no Facebook. Quem quiser participar do estudo também assistindo, né? Ouvindo, na verdade, né? No semana.ning.com também pode ouvir ali, tá? Na primeira página tem lá um playerzinho ali, é só apertar também, vocês vão poder ouvir por lá, tá? Vamos então continuar, pessoal. Nós estamos no capítulo 3 de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 3 de Mateus, nós paramos aqui, o último foi o versículo 9, né, que a gente falava lá, o João Batista falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Né? Nós comentávamos por isso, né, nessa passagem aqui, né? Tá? Então vamos lá. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Tá? Então aqui o João Batista continua dizendo, né, nas suas palavras proféticas, né, porque ele era considerado um profeta na época ali. Os próprios fariseus tinham muito respeito, né? E, inclusive iam escutá-lo também. Por isso que ele falou raça de víboras, né? Que vocês estão fugindo da ira divina, vocês estão fazendo um monte de coisa errada, aí vocês vêm aqui se penitenciar, mas é melhor que vocês deem frutos dignos de arrependimento. E não fiquem apenas fugindo e querendo se abrigar sobre as minhas palavras, né? Como se fossem pessoas justas, né? Então ele pegou pesado aqui com os fariseus, né? E aí ele continua dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui o machado, né? A raiz, simbolizando as necessidades de mudança, não é? As necessidades de transformação, de renovação das pessoas, das estruturas religiosas, não é? Das estruturas sociais da época, né? E de hoje, né? E de hoje. Então, toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, não adianta você ter uma aparência positiva, você ter um discurso positivo, se não der frutos, você está demonstrando que a sua aparência, que a sua beleza, que a sua, né, não der frutos, vai ser cortado. Às vezes a gente usufrui de oportunidades muito boas, e nós não aproveitamos as oportunidades que temos para dar frutos. A gente vai tratando com desdém, muitas vezes, oportunidades de ajudar, de trabalhar, de servir, né? Uma casa espírita ou fora da casa espírita. Às vezes as pessoas agem assim. Elas fazem os programas delas, e se der tempo, se não tiver coisa melhor para fazer, aí vai na reunião mediúnica, aí vai na casa espírita, aí vai no estudo, se não tiver coisa melhor para fazer. Tem muita gente tratando ainda as coisas espirituais dessa forma. Aqui a lição é bem generalizada, não é? Aqui a lição é bem generalizada. Toda árvore que não der bons frutos, a gente vai sendo regado, a gente vai sendo adubado, a gente vai sendo cuidado pelos espíritos, pelos encarnados que vão nos ajudando, esclarecendo e tal e tal. Mas se a gente não começar a dar frutos, muitas vezes a gente começa a perder as oportunidades que a gente está tendo.
A gente começa a desdenhar das oportunidades e não damos frutos. Não adianta só a gente ter boa aparência, ou a gente ser educadinho, não adianta a gente só fazer isso. Tá? Nós precisamos começar a demonstrar a que viemos. Né? Essa coisa de casa espírita é bem claro para mim isso aí, viu? As pessoas fazem os programas delas, se não tiver nada melhor, aí vai no centro. E geralmente quando está precisando, né? Porque se tiver outra coisa, eu tenho compromisso, infelizmente não dá para ir no centro. Eu tenho um compromisso, e o centro espírita não é compromisso. Porque eu tenho uma coisa importante que eu não posso faltar. E aí, reunião mediúnica e centro espírita e estudo não é importante. Não é isso que a gente acaba dizendo, pessoal? Quando a gente resolve priorizar outras coisas, tá? Nós vamos ver ao longo do Evangelho, do estudo aí, que é muito claro, né? O pensamento de Jesus a esse respeito é muito claro, né? Não dá margens a equívocos. Nós é que... Sabe qual que é o problema, pessoal? Nós estamos tentando ainda adaptar Espiritismo, Evangelho à nossa vida. Poucos estão preocupados ou estão interessados em adaptar a sua vida ao Evangelho. Adaptar a sua vida à causa espírita e à casa espírita. Né? Poucos estão com essa preocupação. A maioria está tentando achar um lugarzinho para encaixar na sua vida, se der tempo. Né? Poucos estão interessados de fato, poucos são bons trabalhadores, né, preocupados em ajustar a sua vida ao Evangelho. Tá? Então a gente fica tentando usar também o Espiritismo, né, uma perspectiva utilitarista, né, do Espiritismo, da casa espírita, do Evangelho, de tudo que a gente aprende. Uma perspectiva ainda utilitarista. Né? Assim como os fariseus, que se utilizavam da religião e, na verdade, os frutos do bem ficavam em segundo plano. Né? Então, continuando aqui com João Batista, né? Nós estamos no capítulo 3, né? Vamos pegar lá o versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Olha só, né? Porque ele sabia, né? Humberto de Campos já fala que os dois se encontravam quando eram crianças, porque João Batista, filho de Isabel, que era prima de Maria, né? Então, eles conviveram, tiveram a sua convivência. Humberto de Campos, o irmão X, fala no livro A Boa Nova, né? Que os dois se encontravam quando crianças e olhavam para o vale lá embaixo, como que a planejarem como seria o trabalho futuro, né? Isso Humberto de Campos fala para a gente. Então, eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquilo que nós falávamos, né? João Batista, Batimão de Zeca. João Batista, ele batizava com água, já era uma evolução diante do ritual que havia anteriormente, ou que havia naquela época, né? Que era a circuncisão, que era a operação de fumose, né? Que eram feitas nas crianças, ou até nos adultos. Né? Teve situação lá que Paulo de Tarso, ele queria que determinadas pessoas, amigos dele, participassem das reuniões, dos debates doutrinários, e os mesmos cristãos, pessoal, quem já era cristão, mas estava ainda tão impregnado pelo ritual de pureza, que é considerado um ritual de purificação, a circuncisão, exigiram que determinados amigos lá de Paulo de Tarso, para participarem do debate doutrinário lá, cristão, fossem circuncidados. Olha que coisa absurda, né? Paulo de Tarso ficou doido da vida. A gente vê isso lá no livro Paulo Estevão, né? Paulo de Tarso ficou doido da vida, mas não é possível, né? Mas eles exigiram que determinadas pessoas que estavam acompanhando Paulo de Tarso fossem circuncidadas, senão não participariam. Você imagina, né? Um cara grande já fazer operação de fumose assim, devia ser traumática a coisa, né? Mas foi feito, né?
Eram as conveniências da época e que Paulo de Tarso tanto lutou, né? São Paulo, né? Paulo de Tarso tanto lutou contra essas conveniências da época, né? Ele era um defensor da liberdade do Evangelho, né? O Evangelho crescer sem peias, sem amarras que os fariseus tentavam colocar, né? Então eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Né? Quer dizer, a compreensão de que Jesus, aquele que estava vindo após ele, na sequência do seu trabalho, é maior do que ele, é mais forte do que eu, né? Ele falava aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, um minutinho só. Tá jóia. Aí continuando, né? De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Tem tradução que fala desenlaçar as suas alparcas, né? Que eram as sandálias lá. Tá? Então é a compreensão dele, né? A compreensão de quem era Jesus e que era maior do que ele, né? Então ele sabia também que o que ele estava fazendo era passageiro, esse negócio de batizar com água era um ritual passageiro, era um rito de passagem que estimulava as pessoas à transformação íntima, o arrependimento, elas faziam lá uma catarse, uma liberação, né, de conteúdos, desabafavam, se arrependiam, aí ele batizava com a água, que já era melhor do que o ritual que havia antigamente, inclusive mais generalizado, né? Mais generalizado. A gente não sabe se as mulheres aqui lá se batizavam também. A gente não tem, eu a princípio não tenho essa informação, né? Mas a circuncisão, por exemplo, era feita apenas para os homens, né? E inclusive as mulheres não podiam nem adentrar o interior do templo de Jerusalém, das sinagogas, as mulheres eram interditadas, né? Talvez aí esse batismo com água aí fosse mais generalizado, a gente teria que ver aí, né? Não tem essa informação, tá? Então, eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, ou com fogo do Espírito, tá? Então, Espírito Santo, a gente tem que lembrar que quando aparece Espírito Santo, Emmanuel lembra que é a comunidade de espíritos que coordenam a evolução do nosso planeta, que dirigem a evolução do nosso planeta, tá? Em fogo, né? Batismo de fogo. Jesus falava assim, olha, eu serei batizado com um batismo e tenho pressa que ele se cumpra, né? Tenho pressa que ele se cumpra, que é o batismo da aprovação, o batismo da prova que Jesus passou, não que ele precisasse ser provado, né? Mas da missão que ele teve, né? Da demonstração através do sofrimento. Esse foi o batismo, né, de Jesus, né? O Joel, seriam espíritos crísticos? Então, é questão de nome, né, Joel? São espíritos evoluídos, né? Espíritos na condição de dirigir a evolução do nosso planeta, né? Aí a gente entraria na questão de classificações de nomes, espíritos, não é? Mas na verdade são os espíritos superiores, né? Então vamos lá. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, né? Então vai despertar o que há de espírito em nós, vai despertar a essência, né? A luz que existe em nós, tá? Nos abrindo para a influência superior, tá? O próprio Pedro fala, né? O próprio Pedro fala que após o Pentecostes, no livro Paulo e Estevão, né?
Após o Pentecostes, ele fala que ele ganhou uma força diferente, ele sentiu uma condição diferente. Pentecostes foi após o desencarne de Jesus, né? Isso está no Atos dos Apóstolos, né? Os discípulos reunidos começaram a falar em várias línguas, né? Que eram reconhecidas pelas pessoas que estavam ao redor, as línguas diferentes, né? E quando as línguas de fogo caíram sobre os discípulos, né? As energias superiores foram derramadas ali, provavelmente despertando a mediunidade, provavelmente trabalhando energeticamente os discípulos, né? E dando um potencial diferente, porque o Pedro, ele fala no livro Paulo Estevão, que ele, até o dia de Pentecostes ele se sentia vacilante, frágil, mas que depois desse dia ele ganhou um impulso diferente. Interessante isso, né? Foi como que um acréscimo aí. A gente sabe do mandato mediúnico, eles colocam, os espíritos colocam aparelhos, colocam, não é? Fazem transformações em nós no nível energético, que facilita a comunicação com os espíritos, não é? O próprio André Luiz fala aí do mandato mediúnico. Quem sabe nesse momento, essas línguas de fogo aí foram acréscimos que foram dados para que eles tivessem uma ligação mais direta com o plano espiritual, se sentindo mais fortalecidos, né? Então, acreditamos que seja por aí, né? Então, versículo 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Então, pessoal, a gente vê esses significados aí de transformação, fogo, né? Transformação, limpar, né? Separar o trigo da palha que vai ser queimada. A gente sabe que tudo que é inferioridade em nós deve ser queimado, deve ser dissolvido, deve ser desfeito, não é? Deve ser transformado. Então tem esse sentido. É o que Jesus veio fazer, né? Queimar esses resíduos deletérios com a sua luz, a luz da sua informação, né? Então para nós tem esse sentido. Tudo posso naquele que me fortalece, né, João? É isso aí. Então, continuando aqui, João Batista está então prevendo e já dizendo para os seus seguidores na época, porque João Batista já tinha seguidores, viu, pessoal? Tinha bastante gente que seguia João Batista, que estava ali todo dia ouvindo as suas pregações, se trabalhando interiormente. Por isso que ele foi um preparador, né, do trabalho de Jesus, tá? Então ele já estava dando as dicas aí como seria o trabalho de Jesus. Tá vindo um cara aí que vem para chacoalhar os ânimos aí. Não é? Tá vindo um aí que é fera, né? No bom sentido, né? Então, o batismo de Jesus, né? O versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Né? Então veio Jesus da Galileia. A Palestina, ela era dividida em três pedaços, né? Nós teríamos mais ao norte a Galileia, ao centro a Samaria e mais para o sul a Judeia, né? Então Jesus vivia na Galileia e de vez em quando ele passava pela Samaria para ir até a Judeia, né? Jerusalém, o templo ficava na Judeia, tá? Que era a região mais importante, vamos dizer assim, da Palestina, né? A Samaria era uma região desprezada, né? Os samaritanos. Por isso que Jesus usou aquele termo, o bom samaritano, porque os samaritanos eram desprezados, né? Então ele pegou justamente um exemplo de alguém que era desprezado, e como que uma pessoa que muitas vezes é desprezada, ela pode fazer o bem, não é? Então ele usou o exemplo do bom samaritano, porque Samaria era desprezada, né? E a Galileia, de certa forma, também, porque ela era uma região
agrícola, uma região de pescadores, uma região de produtores agrícolas, que eram tidas também, eram pessoas tidas como pessoas mais simplórias, né? Pessoas do campo, que não tinham muita cultura e tal, era desse jeito, a Galileia era considerada dessa forma. Por isso que sempre quando surgia algum rumor de um profeta na Galileia, eles falam, mas o que pode dar a Galileia se não peixe e frutos, né? Saiu alguma coisa da Galileia além de peixe e frutos, né? Então, e Jesus foi justamente, né, lá para a Galileia, né? Viveu lá um bom período da sua vida, né? E interessante, né? Jesus foi junto a João para ser batizado por ele, né? O Dudu, Ale, eu vejo falar que a circuncisão era tão festejada quanto o batismo do homem naquele tempo. Isso procede, eles faziam festas, presentes. Sim, Dudu, inclusive né? Inclusive é um ritual ainda judeu, né? É um ritual bastante festejado, é um rito de passagem importante para os judeus, né? Naquela época era também, muito mais provavelmente do que hoje, né? Exatamente. Então, com os judeus, exatamente, né? Jesus, ele era de formação judaica, né? Ele cresceu em meio ao judaísmo, ele seguia os preceitos ali do judaísmo, né? Ele cresceu frequentando sinagoga. Ele não frequentava a igreja, hein, pessoal? Jesus não frequentava a igreja? Não frequentava, porque não tinha igreja, só tinha sinagoga, né? Mas Jesus não era cristão? Eu acho que não, Jesus era... As confusões, né, que o pessoal faz, né? Jesus não era cristão, né? Não. Mesma coisa que falar, mas Allan Kardec não era espírita, né? Bom, Allan Kardec iniciou o espiritismo, né? Ai. Então Jesus foi o iniciador, né? O Jesus é o Cristo, né? Ele não é cristão, ele é o próprio Cristo, né? Mas enfim, né? Vamos lá, ele foi lá com João para ser batizado por João, né? Imagina a responsabilidade do João, né? É que nem quando você vai aplicar passe no presidente da casa espírita, né? Ou se coloca o Divaldo lá para você aplicar passe no Divaldo, né? Ou no Chico Xavier, imagina, né? Guardadas as devidas proporções, né, Maria? Guardadas as devidas proporções, né? A gente está falando aqui, mas vamos respeitar as proporções aí, tá? Divaldo, Chico e Jesus, né? Que é Jesus, tá? O Guga Henrique. A igreja veio surgir no século V, depois que Roma viu certo, o problema político lá, né? Tá certo. Foi surgir com Constantino, né? Foi surgir com Constantino quando transformou ela na religião oficial, né? Praticamente surgiu o catolicismo, né? Uma questão política, é verdade, né? Até porque já estava ganhando muitos adeptos, né? E ele queria uma perspectiva mais populista, né? Ele queria angariar partidários aí, né? Então ele favoreceu transformando o cristianismo na religião predominante. E de perseguidos passaram a perseguir, infelizmente, né? Os cristãos eram perseguidos, aí quando oficializou-se a religião como a religião oficial do Império Romano, aí passou a perseguir os outros religiosos das outras denominações, ou os ateus, né? Tá? Então, o versículo 14, mas João o impedia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Né? Como? Né? João Batista, sabendo do poder de Jesus, sabendo da autoridade de Jesus, como que você vem ser batizado por mim? Né?
Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. É como Pedro, numa outra passagem lá, né, quando Jesus queria lavar os pés dele, ele falou: Senhor, não, os meus você não vai lavar não. Eu falei: Pedro, por enquanto tem que ser assim, se você não permitir, você não vai ter parte comigo. Você vai estar fora desse ensino aqui. Ah, Senhor, então lava tudo. Então lava o corpo inteiro, ele falou, né? Senhor, então lava o corpo inteiro. Eu falei: não, Pedro, não é preciso. Não é preciso, porque vós já estáis limpos pela palavra. Olha que coisa bonita, pessoal, é de arrepiar, né? Não é preciso porque vós já estáis limpos pela palavra. Olha que coisa, né? Que o negócio era só o pé mesmo, era só a demonstração de humildade. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Não é? Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, seja o servidor. Esse era o ensinamento, né? E aqui também, Jesus se submetendo ao batismo de João, não quer dizer que ele queria que até hoje a gente ficasse batizando e seguisse rituais, não é isso. Não é? Jesus estava demonstrando, falou: olha, João, estou aqui afirmando a sua autoridade, estou me submetendo à sua autoridade. Estou dizendo que o que você está fazendo está certo, é uma evolução social, né? E que você tem realmente essa autoridade para batizar. Eu estou aqui para confirmar isso. Você não tem falado de mim? Você não tem falado que está vindo aí um que é maior do que você? Pois eu estou aqui para afirmar o seu discurso e para demonstrar que você é o cara mesmo. Você é a pessoa, é o Elias, né? É lógico que ele não falou isso na hora ali, né? Mas depois ele deu a entender, né? Que ele era aquele que viria mesmo antes do Messias. Então, é um jogo que um joga para o outro, os dois vão batendo bola, né? Um joga para o outro, mas eles vão afirmando a autoridade um do outro. Isso é interessante, não é? Isso é interessante. A humildade de ambos, na verdade, né? Uma vez eu encontrei num congresso espírita em São Paulo, eu tive a grata satisfação, que eu nunca vou esquecer na minha vida, de conversar ao mesmo tempo com Hernani Guimarães Andrade e com Hermínio Miranda. Eu nunca vou esquecer isso. Eu era jovem, eu estava fazendo psicologia, eu tinha 20 e poucos anos, e estava acompanhando alguns irmãos de Londrina aqui, apresentando um trabalho científico lá no congresso espírita, lá, médico espírita, né? E eu tive a grata satisfação de encontrar e de conversar nos bastidores com o Hermínio Miranda e com o Hernani Guimarães Andrade. Os dois escritores que eu mais admiro no movimento espírita. Dois escritores encarnados, assim, né? Não de obras psicografadas, né? E o que mais me marcou foi o seguinte: o Hernani Guimarães Andrade, ele falou assim: ó, agora eu vou apresentar para você o maior escritor do Brasil, o maior escritor espírita do Brasil. Aí ele chamou o Hermínio Miranda, né? Aí uma hora eu comecei a conversar com eles, tá? Aí uma hora o Hernani Guimarães Andrade se afastou um pouquinho, o Hermínio falou para ele assim: olha, esse aí é o maior escritor espírita do Brasil. Eu falei: mas eu não acredito, né? Aí que você vê a humildade de ambos, né? E realmente são os dois maiores, né? Mas a humildade de ambos, né? Então é isso que chama a atenção. E aqui, humildade de Jesus e humildade de João Batista também, né? Dando um exemplo para a gente aí, né? Então vamos lá, vamos para o versículo 15. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu, né? Olha que importante, né? Quer dizer, consente, aceita agora, porque por enquanto deve ser assim, né? Assim nos convém cumprir toda a justiça. É o que está certo para o momento, né? Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Devia estar um calor danado, aquele mergulhinho bom também. Eita, né? E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. É muito interessante essa passagem, né?
Muito interessante essa passagem, né? Talvez a gente não vai entender exatamente o que aconteceu aqui, né? Talvez a gente não vai entender exatamente o que aconteceu. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Tá, aí a gente entende, né? Espiritualmente, se a gente fosse ver assim, quem tinha mediunidade para ver esse momento maravilhoso, esse momento altamente significativo, de transcendente beleza, dois espíritos luminosos. João Batista, que no dizer de Jesus era o maior encarnado, era João Batista, depois dele, logicamente, né? E eis que se lhe abriram os céus. E Jesus, imagina a luz de Jesus, imagina a emoção do momento, a legião de espíritos, os batalhões de espíritos elevados, ali entoando hinos e cantando esse momento significativo, né? Esse encontro de duas almas aí de luz, né? E viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Bom, Espírito Santo, os espíritos de luz, os espíritos superiores que estavam fazendo parte ali, descendo sobre Jesus, né? Estimulando o mestre, ajudando, né? Nesse momento. Ah, Jesus precisava de ajuda? Ah, lógico que precisava, né? Jesus comandava um batalhão. Olha, o general não precisa da ajuda dos seus soldados, dos seus combatentes? Lógico que precisa, não é? Jesus estava aqui encarnado diante da matéria com certas limitações compreensíveis. Ah, mas Jesus não tinha limitações. Olha, Jesus, ele veio para viver um contexto limitado. Apesar de toda a sua luz, de todo o seu potencial, ele tinha possibilidades muito grandes, que nós não podemos nem imaginar, né? De produzir fenômenos, Nossa Senhora, Jesus, mesmo na matéria, ele devia ter uma condição muito superior, não é? Só que isso dispensaria a ajuda dos espíritos que estavam ajudando ele? O amparo dos seus servidores? Não. Quem sabe esse Espírito Santo de Deus descendo sobre ele foi comparado aqui com uma pomba, né? Se a gente pensar, foi um espírito que desceu sobre Jesus para ajudar Jesus no seu trabalho. Ah, mas Jesus vai precisar de um espírito, uma outra pessoa para ajudar ele? A gente fala que Jesus é o médium de Deus, não é? Jesus vai intermediar um outro espírito? Gente, aqui só a título de hipótese, você sabe que pode ser? A título de hipótese, você sabe que pode ser? Quando a gente pega, por exemplo, André Luiz, e um dos livros dele, eu não vou lembrar qual agora, que os espíritos começam a falar das constelações, dos sóis, tal, e que André Luiz fala assim, mas o Jesus terá chegado no mais alto nível de... Aí o espírito que está orientando André Luiz fala assim, olha, nós temos os representantes do nosso planeta, nós temos os representantes do sistema solar, nós temos os representantes da galáxia, nós temos os representantes aí... Vocês entendem, pessoal? O negócio, a hierarquia vai longe. A hierarquia vai longe. Só a título de exercício, de hipótese, Jesus poderia receber a ajuda de um espírito muito, muito, muito superior ainda. Talvez para nós inconcebível ainda a superioridade dele. Poderia. De outras galáxias, de outros lugares, de outros... ajudando nesse momento? Poderia. Ah, mas foi isso que aconteceu? Não sei. Quem sou eu para dizer o que aconteceu ou não? Aqui a gente está apenas fazendo um exercício, é um estudo, né, pessoal? E olha, eu até vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. Sempre que eu falar uma coisa aqui, e vocês falam, Alexandre, mas a Amélia Rodrigues fala outra coisa lá no livro do Divaldo, assim, assim, assado. Ou então a Joana de Anjos fala uma outra coisa no livro tal, tal, tal. Gente, anotem e traz para mim. Traz para mim que eu vou anotando aqui. É um exercício de estudo, é um exercício de reflexão.
Senão a gente fica lendo, é que nem a gente faz com o livro dos Espíritos. A gente fica lendo, e fica lendo, e fica repetindo, você já sabe até o que todo mundo vai falar. Você já sabe até o que todo mundo vai falar, porque a gente fica, os estudos acabam ficando sempre aquela repetição. E a gente perde a possibilidade, às vezes, de refletir. Né? De entrar nas entrelinhas, né, Jane? De expandir as possibilidades. Tá? Então, essa é uma das partes aí. Né? Se a gente for seguir o que está escrito, mas pode ter sido alterado. Pode, o evangelho inteiro pode ter sido alterado. Mas aqui não é um estudo técnico nesse nível, nem tem a capacidade de analisar tecnicamente nesse nível, tá, pessoal? Vamos analisando dentro do que a gente tem. E vai dar para a gente fazer reflexões muito interessantes, tá? Então os céus se abriram e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Será que Jesus incorporou ali um espírito de altíssima, transcendente evolução? Será? Né? Difícil, né, Wagner? O Wagner está colocando aqui, ó, falar de Jesus com a nossa grande limitação é complicado. Newton Boechat dizia, florestas foram derrubadas para fazer papel, galões de tinta foram utilizados para escrever uma pálida ideia de quem foi Jesus. Pois é. Por isso que tudo que a gente falar aqui ainda vai ser pouco diante do muito que Jesus é, diante do muito que ele representa. Tá? Ele receber a ajuda de espíritos ainda mais elevados, diminuiria Jesus? Não, de forma alguma. Continuar sendo para nós modelo e guia, a mais alta expressão divina que nós tivemos capacidade de presenciar no nosso planeta até hoje, não é? Então isso não muda nada. Agora, foi o que aconteceu? Não sei. Não sei, simplesmente não sei. Tá? Quando Paulo viu, ficou cego, né? Quando Jesus realmente assumiu a sua condição luminosa, permitiu que essa luz se expandisse, ele ficou cego, né? Temporariamente, é lógico, né? Porque depois Jesus mandou Ananias, né, para curar Paulo, né? E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tipo uma voz assim, Cid Moreira, assim, né? Eis que é o meu filho bem amado. Não é? Já pensou? Fenômeno... Fenômeno de voz direta. Será que foi fenômeno de voz direta, pessoal? Só não pode falar assim, Mr. M. Opa, errei, né? Não é Mr. M, né? Será que foi um fenômeno de voz direta? Será? Não dá pra gente saber aqui, né? Será que todo mundo ouviu? Né? Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Pode ter sido. Se todo mundo ouviu, seria um fenômeno classificado aí como um fenômeno de voz direta. Como tem, né? Como tem que eu me lembro agora, tem de escrita direta, né? Voz direta... Não sei, mas pode ter sido, quem sabe, né? Voz direta é aquele fenômeno onde os espíritos eles conseguem conversar com os encarnados, a voz saindo do ar, né? Ninguém sabe de onde está vindo a voz, mas é uma voz que vem direto do plano espiritual, um fenômeno de voz direta, tá? Não devia ser o Cid Moreira não, né, Wagner? Senão eu estaria muito velho, né? Ai, ai. Então, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pois é, mas mesmo que tenha sido apenas os espíritos, para quem tivesse mediunidade para ouvir, né? Se não fosse voz direta, as pessoas teriam que ter mediunidade para ouvir. Tá? E quem que está falando lá? É Deus? Quem está falando? É Deus? Aí a gente vai cair naquela visão, antropomórfica de Deus, né? Deus é o velhinho que está lá com voz de Cid Moreira,
que está lá sentado, esse é meu filho, né? Nós vamos cair nessa visão antropomórfica de Deus? Vocês entendem, pessoal? Não é? Então, provavelmente não, né? Mas foi, né, os servos de Jesus ali, isso tudo já estava programado, fazia parte do script, né? Fazia parte ali do programa a ser cumprido. Então a espiritualidade sabendo da condição de Jesus, né? Então colocaram lá uma pessoa de muita luz ali para falar, olha, isso aqui, em nome de Deus, falando em nome de Deus, só para as pessoas saberem de quem se trata. Olha, esse aqui é o meu filho bem amado, né? Esse é o meu filho. Então a gente tem que analisar esse tipo de coisa, né? Foi assim que aconteceu, de fato? É assim que fala a Bíblia aqui, tá? Então nós estamos analisando as possibilidades. Foi assim exatamente que aconteceu? Não sei, né? E é assim que nós estamos lendo aqui, tá? Somos todos filhos, né? Amados por Deus, né, Wagner? Talvez ali fosse apenas uma distinção. Olha aqui, né? Esse aqui, Jesus mesmo falava, eu sou o filho do homem, do cara lá, eu sou o filho, né? Eu e o Pai somos um. Então Jesus usou esse tipo de discurso, meio que distinguindo a relação que ele está tendo com Deus, que é uma relação diferente ainda da relação que nós temos com Deus. Por quê? Porque Jesus já se conhecia, Jesus já conhecia a presença divina dentro dele, o self, né? Já tinha desenvolvido esse self. O Deus interior de Jesus já era um Deus que muito maior do que nós podemos compreender, né? E ele e o Pai eram um. A vontade dele e a vontade do Pai estavam sintonizadas. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, dizia Jesus, né? Então é bem interessante, né, quando a gente começa a analisar isso aí. O Joel, né? Porque para o povo crer precisava essa distinção, né? Colocando a relação entre Deus e o Filho do Homem, né? É verdade. Isso aí. Tá? Pessoal, aqui nós entraríamos a falar da tentação de Jesus aqui, que é muito interessante também, tá? Mas nós já estamos quase no horário, então acho que vamos deixar essa parte aqui para a semana que vem, tá? Certo? Aí semana que vem a gente continua. Essa parte do João Batista é bem legal, né? Eu gosto, me afinizo muito com o João Batista. Eu gosto muito do trabalho que ele fez, né? Do que ele falou, acho muito interessante isso. Então fica aí essa reflexão, né, pessoal? Pra gente, esse exercício de reflexão aí, tá? O Wagner, nós um dia também poderemos dizer que Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. A minha vontade e a vontade divina para comigo é uma só, né? Nós estamos sintonizados com a consciência cósmica, como dizia Joana de Ângeles, né? Que é o mais alto grau aqui possível para nós, é o grau de atingirmos a sintonia com a consciência cósmica, adquirirmos a condição de consciência cósmica, que é a sintonia com Deus. É o mais alto grau possível para nós na atualidade, né? E depois disso, só Deus o sabe. Gente, beijão, fiquem com Deus, quem estiver aqui, no portal, quem estiver no Facebook. Muito obrigado pelo carinho, pela vibração. Muito gostoso, né? Esse estudo tem uma vibração diferente. Eu gosto de falar de Jesus. Tem uma vibração toda especial.